Olá, tudo bem com você? Meu nome é Sunamita e no vídeo de hoje eu resolvi compartilhar aqui com você a minha experiência dos momentos ali na minha vida que eu comecei a dizer não para aquilo que me machucava. E eu até anotei aqui, vou olhar um pouquinho aqui para baixo, porque eu consegui ali identificar as 5 principais coisas em toda a minha vida na qual eu comecei a dizer não e que realmente eram coisas que me machucavam e que eu precisava mudar. E eu já digo de antemão que a última coisa, né, a quinta coisa, é aquilo que eu considero mais polêmica, levando em consideração o nosso contexto aqui cultural. Mas eu espero que você assista esse vídeo até o final, preste bastante atenção para que você possa até mesmo, quem sabe, identificar na sua vida aquilo que te machuca, aquilo que você não quer viver mais, mas que por algum motivo você continua vivendo. Bem, para começar, eu não sei se é a sua primeira vez aqui no canal. Caso você já tenha assistido algum vídeo meu, em alguns dos vídeos eu contei um pouquinho da minha trajetória, de que eu nasci num lar religioso, um lar evangélico, na qual, né, os meus pais são pastores, e eu comecei ali desde cedo a identificar, mesmo pequena, algumas coisas nas quais eu não queria, que eram coisas que realmente me machucavam. E a primeira delas, por que eu estou dizendo isso, né? Que a primeira delas ali tinha a ver com esse contexto religioso, até algumas demais à frente, como você vai ver. Bem, a primeira coisa foi não aceitar ali os costumes religiosos da época, de quando eu era criança. Eu não sei se ainda hoje é assim, acredito que em algumas denominações um pouco mais fechadas e rígidas em relação a usos e costumes, pode até praticar dessa forma, mas eu sei também que já se abriu muito essa questão e tem muita coisa que não podia naquela época e que hoje pode. Mas na minha infância eu tive que conviver com essa questão de realmente você não poder ali usar certas roupas. Desde criança eu tinha que me vestir de uma maneira como se eu fosse adulta, né? Minhas roupas eram até maiores do que eu porque tinha a ver ali com aqueles usos e costumes. Para você ter uma ideia, eu me lembro que eu não podia usar nem arco de cabelo porque era considerado, né, era chamado de diadema e aquilo ali foi correlacionado com o diabo, diadema, diabo. Eu sei que hoje pode parecer muito doido, mas era isso que era praticado na época. Inclusive, não podia usar nenhum adereço de cabelo, maquiagem, nada. E até que maquiagem, quando eu era criança, isso não era importante para mim. Mas a questão das roupas, isso me machucava muito, porque eu me sentia ali, né, como uma senhora, eu era uma criança de menos de 10 anos de idade, se vestindo ali como uma senhora, com aquelas saias longas, com aquela roupa, como eu disse, muito maior do que eu. E era algo que desde criança eu já comecei a questionar. Tanto é que eu tinha minha avó, que era católica e que comprava roupa para mim, e quando eu ia para casa dela, eu tinha um outro guarda-roupa diferente do guarda-roupa que eu tinha na casa dos meus pais. Lá eu tinha realmente as roupinhas que era comum, né, ver nas meninas da minha idade, nas crianças da minha idade. Naquela época. Então eu tinha, né, essa vida dupla, digamos assim, né? Eu dizia não ali, pelo menos na casa da minha avó, porque como eu era uma criança com menos de 10 anos, eu não tinha, né, esse poder de dizer não, não quero vestir isso ou aquilo. Então, na casa dos meus pais, eu me vestia da forma que eles queriam, e na casa da minha avó, eu me vestia, né, da forma que eu gostaria de me vestir. Bem, a segunda coisa que eu consegui identificar ali, que era uma coisa que me machucava muito e que eu sempre dizia não ali, o máximo que eu podia, o tempo todo na minha mente, mesmo que fosse na minha mente, era o não à pobreza, né? Para a maioria de nós que nascemos aqui no Brasil, isso é muito latente. Essa questão da pobreza em todos os lugares, nas nossas famílias, é muito difícil aqui alguém, né, que tenha nascido aí de uma classe média para cima, que tenha tido tudo que precisava realmente ali com dignidade na infância. Então eu creio que talvez, né, esse tenha sido também o seu caso ou a sua história, e era algo realmente que me machucava muito, porque tinha a ver
com questões ali básicas da vida. Eu não estou nem falando de luxo, até porque quando eu era criança, adolescente, eu não tinha acesso à internet como as crianças, os adolescentes têm hoje. Então, o que mais nos incomodava era a falta de acesso a coisas básicas da vida, como ter uma alimentação, por exemplo, adequada, com tudo que a gente gostava de comer na infância, ter acesso ali a uma variedade, né, na alimentação com frutas, legumes, Danone, e que para quem nasceu na pobreza, a gente sabe que não era bem assim, você comia o que tinha, o que dava, era arroz, feijão, às vezes um pedacinho de carne, entendeu? Uma batata, alguma coisa assim, mas como eu já até disse em outros vídeos, eu não me lembro de ter passado ali fome, né, falta mesmo de uma comida, porém não tinha uma alimentação equilibrada que hoje eu vejo e sempre considerei como sendo algo muito básico e que todos nós deveríamos ter acesso. A questão do ambiente também, você poder crescer num ambiente que você considera seguro, que não é um local ali perigoso, uma casa, né, que seja ali confortável, que você tenha ali o seu cantinho para arrumar suas coisas, colocar suas coisas, principalmente para gente que nasceu menina, né, talvez os meninos não levem tanto isso em consideração, mas para a gente que é menina, conforme a gente vai crescendo ali, e quando você vê o contraste, quando você tem acesso ali a amizades, a outras famílias que têm ali, como eu disse, uma alimentação equilibrada, que não falta tudo todos os dias, que tem uma casa ali que é adequada, que tem um certo conforto, você começa a ver esse contraste e perceber que existe uma outra realidade diferente da realidade que é a sua e que é uma realidade melhor e que você quer ter acesso. E esse, eu creio que foi até um dos motivos que eu comecei ali a trabalhar muito cedo, aos 9 anos de idade, porque eu queria ter o dinheiro ali para poder ter as minhas coisas, para ter acesso àquilo que eu considerava até mesmo o básico. Portanto, o fato de eu ter começado ali cedo a trabalhar foi praticamente um não, né? Foi um inconformismo que eu tive ali com relação à minha vida, né? A vida que eu levava. E claramente eu estava indo atrás, né, demais, atrás de ter uma vida melhor, de construir uma vida melhor. Então, por isso que eu identifico, né, essa parte aí como sendo o segundo não que eu disse, que foi o não à pobreza. Foi acreditar que eu conseguiria ali, de uma maneira ou de outra, eu ainda não sabia como, mas eu fiz com aquilo que eu tinha acesso na época, né, com as armas que eu tinha, mas eu consigo me recordar que tudo que eu fiz foi para tentar ali mudar a minha realidade para uma realidade melhor, uma realidade na qual não me faltasse nada. Bem, agora o terceiro não que eu consigo identificar aí na minha vida foi não ter cedido ao meio. E o que isso tem a ver? Bem, naquela época, no meio na qual eu vivia ali, que era o meio religioso, era muito, mas muito comum a maioria das minhas amigas ali, da igreja na época, se casar aos 18 anos de idade. Era muito comum, 17 para 18, elas já estavam ali arrumando um jeito de se casar. E eu achava aquilo muito estranho, para não dizer outra coisa, porque mesmo que eu não tivesse acesso a tanta informação naquela época como a gente tem hoje, eu não via o porquê daquilo, porque nessa idade geralmente a gente está começando a nossa vida financeira, a nossa vida de estudo ou qualquer outra coisa que a pessoa vai fazer na vida, mas ela está construindo a sua vida. Então, eu não via o porquê de você já entrar num compromisso tão sério, na qual vai requerer tanto de você, que é um casamento, e isso se não vier filhos depois, né, que é mais compromisso ainda, nessa idade tão jovem. E levando em consideração que eu nem sou da geração ali, considerada geração X, né, que é dos nossos pais, que isso era muito comum, se casar com 15, 16 anos. Mas naquela época, muitas mulheres tinham dificuldade até para ter acesso ao estudo, o que não era algo que aconteceu, né, na minha época. Quando eu estava ali nessa idade, né, ali na casa dos 17, 18, 20 anos,
nós mulheres, é claro, já podíamos ali trabalhar, estudar, né, abrir seus próprios negócios, se fosse, né, uma vontade ali particular da pessoa. E eu não via o porquê, né, duas pessoas que não tinham condições nenhuma, todos os dois ganhavam ali salário mínimo, né, na época, trabalhando em trabalhos ali que realmente não tinha futuro, não tinha como você realmente crescer no trabalho e já começar com todo esse compromisso de sustentar uma casa e tentar ali mudar a realidade nesse meio tempo. E nesse quesito, eu agradeço muito aos meus pais, porque o meu pai tinha até uma regra, né, que eu só podia namorar ali com 18 anos de idade. E isso fez com que eu não focasse muito nisso, até porque eu sabia que não ia poder mesmo. Então eu já nem olhava tanto para isso. E foi muito bom, porque eu comecei a namorar apenas com 18 anos. E isso fez com que eu casasse um pouquinho mais tarde em relação, né, às minhas amigas daquela época. Na minha cabeça, eu ia casar apenas com 30 anos, né, quando eu tivesse formada, com carreira e tudo mais. Acabou que eu casei com 25 anos, mas não houve uma distância aí tão grande de 25 para 30. Porém, de 18 para 25, eu sinto que realmente isso fez diferença. E mesmo com o meio ali, né, me mostrando que era muito comum, que eu poderia fazer aquilo, eu não quis. Existia algo dentro de mim que dizia que aquilo não era para mim, e eu disse não, sim, entendeu? Independente do que as pessoas pensassem sobre aquilo, mesmo que as pessoas jogassem piadinha, né, sobre relacionamento para mim, eu consegui ali me manter firme com este pensamento, e eu vejo que isso me ajudou muito. E o quarto não que eu disse, que realmente estava me machucando já fazia alguns anos, porém eu não tinha conhecimento para poder sustentar esse não, que foi a minha saída da religião ali em torno dos meus 28, 29 anos. E talvez para você que está me assistindo, de repente, para você que não veio de uma família religiosa, isso não seja um não muito difícil para você. Mas para mim, que fui criada num lar religioso, com pais, né, pastores ali evangélicos, era algo que eu nunca, apesar de vários questionamentos, eu não me via fazendo, porque eu não tinha ainda uma mente embasada, uma mente com conhecimento para poder questionar as coisas de uma forma com que eu conseguisse tomar essa decisão. Naquela época não era como hoje, como eu disse, que a gente tem acesso aqui a muita informação e que você pode esclarecer vários questionamentos que você tem sobre várias áreas da vida. E eu sempre tive questionamentos ali dentro do meio religioso, porém eu não sabia aonde buscar o conhecimento. E isso fez com que eu sofresse, sim, por várias coisas nas quais eu não concordava, mas que eu não tinha essa abertura para poder questionar, porque não poderia ser questionado. E como eu não tinha conhecimento suficiente para poder sair, eu ficava sofrendo ali naquele meio. Até que aos 28, 29 anos, eu tive ali as respostas que eu tanto queria, né? E foi ali algo muito rápido, uma decisão, na verdade, muito rápida de eu tomar, porque eu encontrei aquilo que eu estava procurando, né? A resposta que eu estava procurando para isso. E foi algo difícil de se fazer, não na questão de decisão pessoal, porque eu tinha muita certeza da minha decisão, do meu não. Porém, quando se trata, como eu disse, de você ter crescido numa família assim, né, numa família religiosa, você ter que se explicar, você ter que dizer ali, né, para sua família que você não faz mais parte daquilo, que é algo, né, difícil de fazer. Porém, eu não voltei atrás, eu tomei a minha decisão e eu comuniquei. Na verdade, eu não pedi permissão, porque naquela época eu já tinha um certo embasamento para poder dizer aquilo que eu queria e o que eu não queria para minha vida. Portanto, eu não estava disposta a continuar naquilo apenas para agradar parentes, família, amigos, apenas para não decepcionar as pessoas. Até porque eu não estava cometendo nem um crime. Aquilo ali era uma opção que, ao meu ver, hoje tem que ser uma opção totalmente pessoal. A partir do momento que você já é maior de idade, que você se sustenta e paga os próprios boletos, você precisa
ter ali consciência daquilo que você quer e o que não quer para sua vida e sustentar aí essas decisões. E o quinto não que eu disse e que eu considero aí o mais polêmico de todos é porque tem a ver com uma questão até mesmo cultural. É muito difícil as pessoas aceitarem esse posicionamento, né, que eu vou falar agora, embora hoje a gente já tenha mais conhecimento e mais informação sobre isso, o que faz com que muitas pessoas, né, tenham a mente mais aberta, que foi sobre o fato de eu e meu marido não querermos ter filhos. E por que eu digo que isso é muito complicado na nossa sociedade, né? Porque nós fomos educados, né, e condicionados de maneira geral a aprender que ter filhos seria ali um ato normal da vida. A gente nasce, a gente cresce, se casa e tem filhos, tem netos e morre, né? Esse seria aí o ciclo normal da vida. E quando alguém quebra qualquer padrão daquilo que foi dito para nós que era o padrão aceito, o padrão correto, isso gera muito desconforto. Porque a primeira questão que as pessoas levantam quando sabem que você tem uma decisão como essa, né, tem esse posicionamento, é aquela pergunta clássica, né? Quem vai cuidar de você na sua velhice? E eu já penso totalmente diferente sobre isso. Eu penso que você não tem filho para cuidar de você na sua velhice. Eu acho que ninguém deveria colocar esse julgo sobre um filho, né? Seja ele quem for. Você tem que ter filho porque esse é o meu pensamento, tá, gente? Eu sempre pensei que você tem que ter filho para poder colocar um cidadão no mundo, um cidadão na qual você vai ajudá-lo a ser o melhor que ele puder ser, ajudá-lo a se desenvolver como pessoa, para ele ser alguém funcional e desenvolvido na sociedade. Você vai ali ajudar na evolução de uma pessoa e não para que essa pessoa tome conta de você na velhice. Agora, é claro que uma coisa não impede a outra. Quando você cria um filho muito bem, com todo amor, com todo carinho, a probabilidade de ele cuidar de você é grande, embora isso não seja 100%. A gente sabe muito bem que tem milhares de idosos, né, que estão aí realmente abandonados, mesmo que tenham criado os seus filhos muito bem, o que, na verdade, eu até desconfio um pouco. Tem sua exceção? Claro que tem, toda regra tem sua exceção, mas eu acredito muito também que se você der uma educação de muito amor, né, ali uma educação de muita liberdade e amor para o seu filho, sem prender ele em amarras ali sociais, em tantas convenções, em tantas regras, é provável que esse filho ele queira estar junto de você até o último dia da sua vida, e não o contrário. Como eu disse, eu acredito que isso seja raras exceções. E é claro que eu não espero esse tipo de pensamento das gerações passadas, acima da minha, né? Geração X, boom, ou seja, que é dos nossos pais, dos nossos avós. Eu tenho 37 anos, vou fazer 38 esse ano. E eu não espero isso das gerações passadas porque eles não tinham acesso à informação, ao conhecimento. O tipo de vida que eles levavam era de repetição, né? Era aquilo que os pais faziam, eles replicavam sem questionar e era aquela vida que a gente chama de vida Maria, né? Aquela vida de repetição. Então não tem como cobrar isso deles. Agora, da minha geração para frente, com todo o acesso ao conhecimento e informação que nós temos hoje, eu penso, né, que nós deveríamos pensar melhor sobre essa questão. A minha experiência, é claro, você não precisa concordar, mas realmente é o meu posicionamento. Eu não teria um filho apenas para cuidar de mim na velhice, que eu acho que isso é uma obrigação minha, eu não tenho que dar esse julgo para ele. Se ele quisesse fazer isso, tudo bem, mas se não quisesse, eu que sou o responsável pela minha vida, eu que tenho que me preparar para a minha velhice. E uma outra questão também, nessa questão de filhos, é que assim como eu não via cabimento as pessoas lá atrás, né, da minha idade, se casar ali com 17, 18 anos, ganhando um salário mínimo, antes mesmo de começar a vida, ali, né, para assumir uma responsabilidade dessa, que era um casamento, as contas de uma casa, eu também não vejo ali muito cabimento do que acontece aqui no nosso país, que são pessoas ali ganhando salário mínimo, que não conseguem nem ir no mercado escolher o que quer comer,
compra o que dá e não o que quer, mas acham que tem capacidade para colocar um filho no mundo nessa situação, sendo que nem a questão básica, que é a questão da sobrevivência, a questão da comida, que é a base na pirâmide de Maslow, foi resolvida na vida dessa pessoa. Então, para mim, eu não me vejo egoísta por eu não querer ter, mas eu vejo um ato de egoísmo, sim, uma pessoa numa situação dessa colocar um filho no mundo. Essa é a minha opinião pessoal, porque eu nunca concordei com essa questão de que onde come dois, come três, não. Onde come dois mal, vai comer três de maneira pior ainda, porque você terá que comprar, como eu disse, tudo da pior qualidade, porque você não consegue, com os preços, né, que a gente vê no país, num nível salarial desse, você alimentar de maneira ali nutritiva e diversificada, com bons alimentos, uma família com vários filhos ganhando salário mínimo. Você consegue alimentar, sim, mas não da maneira como deveria. E se você for reparar, tudo que eu pontuei aqui sobre essa questão de filho, nenhum momento eu disse sobre luxo. Não, em nada tem a ver com isso. Você não precisa ser rico para você ter uma família, mas você precisa sim ter o mínimo aceitável, você precisa já ter resolvido pelo menos uma parte da sobrevivência na sua vida. Como eu disse, de você pelo menos ir ao mercado e poder comprar aquilo que você precisa, aquilo que você quer. Isso aí já é o primeiro sinal se você pode ou não pode, porque uma criança, como eu disse, ela não precisa só de arroz e feijão, ela precisa de remédio, ela precisa de lazer, ela precisa de uma boa educação, e nada disso é sobre luxo, é realmente sobre coisas essenciais na vida para que um ser humano possa se desenvolver de maneira adequada, nutrida e com ali capacidade para poder enfrentar o mundo e o mercado de trabalho logo mais. E é claro que tudo que eu falei aqui sobre essa questão de filhos é sobre coisas que eu sempre vi antes mesmo de ter acesso ao autoconhecimento, né, ao conhecimento, à informação. São padrões que eu já observava ali desde criança, observando as pessoas à minha volta, as outras famílias na qual eu convivia. E é claro que se a vontade de ter filho em mim fosse algo ali latente, como é em muitas pessoas, e eu não acho que você tenha que matar esse sonho pelas questões que eu falei, mas sim, se a pessoa tem esse grande sonho, né, e que é algo louvável realmente você criar, você educar e desenvolver um ser humano para o mundo, eu só acho, né, que as pessoas deveriam se preparar melhor, resolver, como eu disse, essa questão da sobrevivência, um pouco também da questão mental e emocional, né, para trazer uma criança ao mundo. Mas, como não era o meu caso, então não foi uma decisão muito difícil de ser tomada. E por que eu resolvi compartilhar esses relatos aqui com você? Por que eu decidi expor tudo isso? Porque dizer não na vida, principalmente para questões tão importantes como estas, até mesmo para questões básicas, né? Muitas pessoas não conseguem dizer não. Quem dirá para essas questões maiores? Tem a ver, né, ali com maturidade, tem a ver ali com domínio emocional, com conhecimento, com informação. E eu sei que isso faz com que muitas pessoas sofram na vida, né, por falta realmente de conhecimento de que elas podem dizer não para aquilo que elas não querem e criar a realidade que elas tanto querem. E a minha realidade, ela vai ser diferente da sua, que vai ser diferente da outra pessoa. Você não precisa querer as mesmas coisas que eu e vice-versa. Muito pelo contrário, entendeu? Se você tem o sonho de ter tudo que eu falei, que eu disse não aqui nesse vídeo, vá em frente e lute por isso. Se posicione acerca disso e faça o melhor que você puder. Agora, se você é mulher e você sente, né, que ouvindo tudo isso, você identificou em outras áreas da sua vida, talvez até alguma dessas, e identificou também em outras que você acabou dizendo muito sim quando você gostaria de ter dito não, que você se anulou, que você realmente se contraiu para caber ali dentro de um padrão, né, da sociedade. Eu te convido a participar do meu desafio, o Fim dos Bastidores, que são ali 21 dias, onde você receberá um áudio que irá te trazer clareza de onde você está, o que está acontecendo e para onde você pode ir. No final de cada
cada áudio vai ter ali um exercício prático para que você coloque em ação e venha aí começar a se posicionar na sua vida, aprendendo a se priorizar e realmente criar a realidade que você quer. Então, se você se encontra nessa situação e quer mudar agora, clique no link aqui abaixo. Pode ser tanto na descrição do vídeo quanto aqui fixado no primeiro comentário e venha participar do desafio. Agora, se você chegou até aqui e se identificou com algum desses relatos ou tem outros nãos que você disse aí na sua vida, deixe aqui nos comentários, já deixe o seu gostei e já aproveite também, né, para poder se inscrever no canal para estar recebendo aí mais conteúdos como este. Foi um grande prazer gravar esse vídeo para vocês. Eu espero ter te ajudado. Um abraço e eu te vejo no próximo vídeo.